Olá a todos que nos escutam diretamente dos estúdios da Caixa de Assistência dos Advogados em Florianópolis, Santa Catarina, o dia 29 de agosto de 2024. A Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, por meio do seu podcast chamado Ativo Intangível, entrevista hoje Carlos Henrique de Oliveira, no qual trataremos aí de sua formação acadêmica, sua carreira, dos 100 anos do CARF, seu mandato como presidente do Tribunal, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, contribuições previdenciárias, claro, reforma tributária, que tem sido aqui uma pauta constante dos nossos podcasts, e também sobre o CARF, etapas da reforma tributária tendo implicação no Conselho, como no caso, inclusive, a reforma na folha de pagamento, na folha de salários. O Carlos Henrique de Oliveira, ele é advogado na área tributária e previdenciária e é sócio do escritório Marinche Vasconcelos Advogados. Também é engenheiro civil, bacharel e doutor em Direito pela USP, especialista em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade Degli Studi di Modena. Se estiver errado, depois me corrige, Carlos, porque eu sou um manezinho da ilha, não falo italiano, embora a Itália corra um pouquinho nas minhas veias, tá? E também a Reggio Emília, Itália. Reggio Emília, inclusive, num parênteses, aqui em Florianópolis tem um colégio infantil, infanto-juvenil, com o método Reggio Emília. Meu filho estuda no colégio, inclusive. Ah, ele é professor dos cursos de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, Ribeirão Preto, da Fundação do Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FIPECAF, e foi coordenador do curso de MBA em Direito Tributário da Receita Federal do Brasil, ministrado pela Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Foi auditor fiscal da Receita Federal por mais de 22 anos, esteve conselheiro e também presidente do CARF, e nesse tribunal ele compôs a segunda sessão que, dentre outros tributos, trata da grandiosidade das contribuições previdenciárias, e exerceu o mandato de 2012 a 2018 e esteve presidente do tribunal em 2022 e 2023. Currículo de fôlego. E no programa de hoje contamos também com facilitador, advogado Luiz Hermeto Bernardes. Ele veio de Minas Gerais e nos abrilhanta aí com a presença em Florianópolis já há alguns anos, já sabe de algumas gírias do vocabulário manesês, Carlos, então ele já está altamente familiarizado com a cidade e está gerente jurídico no grupo AG Capital. Atua há 10 anos com planejamento tributário de empresas de pequeno, médio e grande porte, e também no contencioso administrativo e judicial tributários. Tenho um prazer muito grande de estar com vocês, o aceite também do nosso entrevistado. Certamente ele vai trazer muito dos seus ativos intangíveis hoje aqui no programa. A gente que nós criamos o nome ativo intangível aí um pouquinho de brincadeira, né? Do ativo intangível que tem uma formatação própria no mundo da contabilidade, mas o ativo intangível também para a gente aí às vezes um capital intelectual, né? Difícil às vezes da gente pegar, mas hoje a gente vai tentar aí catar algum deles nesse universo grande aí do nosso querido presidente do CARF. Honrado em estar contigo, contar com teu valioso tempo. Carlos, nós costumamos fazer o podcast, inicio a primeira pergunta, passo aí para o Luiz, ele depois para mim, a gente vai variando aí
até o final, naquela proposta do bate-papo ali, com leveza, mas sem esquecer do conteúdo. Garanto que vai ser muito prazeroso para todos nós. Então, sem delongas, eu já começo com a primeira. É... Carlos, você vem aí do direito, também da engenharia e da auditoria fiscal da Receita Federal. Queria que tu contasse aí para nós, né, para nossa audiência, o que que te levou aí ao direito, engenharia, auditoria fiscal da Receita Federal, se direito e engenharia se encontram, enfim, explicar um pouquinho desse teu início aí da tua carreira, da tua formação acadêmica. Bom, primeiro é uma honra muito grande estar aqui. Eu me sinto verdadeiramente privilegiado por poder trocar experiências com vocês, agregar alguma coisa. Parabéns pelo nome, o Ativo Intangível. Realmente, os conceitos contábeis que a gente estuda tanto no direito tributário, e quando a gente lembra que o intangível é aquilo que você não consegue pegar, é uma marca, é uma propriedade intelectual, é tudo aquilo que a gente almeja ter, né, que vale, que realmente valora, e muitas vezes até determina a existência de uma empresa. Para o ser humano, para o profissional, ele também é fundamental. Então, parabenizo o doutor André, aproveitando para saudá-lo efusivamente, colega de conselho. é, eu tenho um carinho muito grande pelo CARF, e o CARF é feito de pessoas, né? E os conselheiros são heróis para mim, né? São pessoas que, com a armadura e as armas do conhecimento, travam batalhas respeitosas, silenciosas, mas profícuas para a sociedade, né? E hoje ainda contamos aqui com o Dr. Luiz. Eu agradeço muito, é um prazer, uma honra em conhecê-lo, Dr. Luiz, um mineiro que sai das deliciosas paisagens mineiras para ir para a mais deliciosa e mais aprazível ainda, Santa Catarina, Florianópolis. E não posso deixar de homenagear a OAB Santa Catarina, a CAASP Santa Catarina, a Comissão de Direitos Tributários de Santa Catarina, porque isso é uma oportunidade. Conversava há pouco com o Dr. Luiz, essa ferramenta que é uma modernidade para mim, né? Na minha idade, eu vou contar algumas coisinhas que são muito típicas de quem tem 62 anos, né? Então, eu estava comentando com ele como o conhecimento, a troca, a informação hoje pode ser feita por meio de podcasts de maneiras assim que permitem que o nosso escasso tempo seja bem aproveitado, né? O doutor Luiz comentava que hoje escuta menos música nos seus deslocamentos porque se deleita com podcasts de todos os temas, né? A gente pode ouvir da antiga radionovela, de quando eu era criança, até um podcast desse nível que a gente pretende apresentar. Bom, doutor André, eu tenho um grande amigo da engenharia, aqueles que é formado aos 17, 18 anos de idade, a amizade é formada com essa idade, que tem uma frase meio batida, mas como eu mais ouço dele, eu atribuo a ele. Quando você tem todas as certezas, a vida muda todas as perguntas. Eu sempre, eu fui aquela criança com 4, 5, 6 anos de idade. O que que você vai ser quando crescer? Engenheiro. O que que você vai ser quando crescer? Engenheiro civil. O que que você vai ser quando crescer? Engenheiro civil. Eu nunca tive dúvida, nunca tive dúvida. E me formei na engenharia e entrei para o mundo da engenharia. Comecei como empresário, depois de um tempo descobrindo que o empresário no Brasil paga juros para banco e tributo, né? Eu achei que eu não dava muito certo para isso, não. E virei empregado. Nessa minha passagem pela engenharia, eu vivi desde o dono de uma pequena empresa até um gerente
de uma construtora de médio porte. Quando eu estava nessa gerência da construtora, eu passei a atender clientes, porque eu estava numa obra e a construtora passava por uma situação muito difícil, um atraso muito grande nas obras que ela tinha que entregar. E ela tocava naquela época umas 10 obras, mais uma das dificuldades econômicas que o Brasil vivia, e ela precisava manter os seus recebimentos para poder tocar a obra, porque senão o atraso só piorava. Se parassem de pagar, aí que, né, não acontecia nada. Era um pouco do efeito Incol, né, famoso. E tinha uma ordem na construtora. Nenhum cliente entra na obra. Os tapumes eram fechados, a obra era fechada. Para entrar na obra tinha que ter autorização de diretoria que não dava. E, obviamente, que todo mundo ia reclamar no escritório, ia para a mídia. Né? A minha obra não tinha reclamação. Porque, insubordinado que sou, eu descumpria a ordem e recebia todos os clientes. A minha obra tinha maior adimplência e menor número de reclamações, embora eu estivesse atrasada como qualquer uma delas. Aí um dia o meu chefe me chamou e falou: Carlos, como é que tua obra não tem reclamação? Não sei. Não. Como é que você não sabe? Não sei. Não reclamam? Não, não reclamam. Tua obra é a maior de todas. Como é que não tem reclamação? Não sei, chefe. Você não está deixando ninguém entrar lá, né? Aí eu fiquei quieto, né? Omitir é uma coisa, mas mentir é feio, né? Aí você não está deixando a obra, e brigou comigo, tal, passou uma semana, ele me convidou, ou me intimou, a passar todas as tardes no escritório atendendo os clientes. Uma mudança total de postura. E nessa época eu comecei a conviver muito com advogados. Né? E eu fazia reunião com os advogados e, em determinados momentos, eu não sabia se ele estava me alertando para o risco potencial, se ele estava me mostrando que eu estava cometendo um erro que ia custar muito mais caro para a construtora, ou se ele estava simplesmente me enganando. Né? Porque ia para uma área técnica que eu não conseguia conversar. E aí, um belo dia, eu tive uma reunião bem difícil, saí da minha sala, me despedi e tal, entrei na sala do meu chefe e falei assim: eu vou começar um curso de direito. Eu não aguento mais. No mínimo, eu vou conversar de igual para igual. E realmente prestei vestibular e comecei um curso de direito, mas de maneira muito despretensiosa. Passou um tempo, a construtora, infelizmente, chegou numa situação complicada e cortou, me dispensou, por ser um salário mais alto da construtora e, obviamente, que o meu chefe conseguiria fazer o que eu fazia. E aí, eu prestei concurso para a Receita. Isso aconteceu no dia 17 de novembro de 2000. Eu prestei concurso para a Receita no dia 2 de fevereiro de 2021, 75 dias, e entrei no honroso último lugar. O último nominho da lista era o meu. Né? E aí, o curso de Direito, que estava à metade, mais ou menos, eu estava no meio do segundo ano, eu continuei o curso de Direito. Me encantei pela docência por conta dos meus dois professores do curso de formação na Receita Federal e falei, cara, é isso que eu quero para mim, eu quero ser professor. E nada melhor do que continuar no direito. Então, terminei, isso eu já estava com 40 anos, eu terminei o curso de direito, engatei já direto o mestrado e o doutorado. E eu fui fazer direito do trabalho, porque direito tributário eu tinha dever de ofício de conhecer, né? Não dá para um auditor fiscal da Receita Federal não conhecer o direito tributário. Então, eu optei por estudar o direito do trabalho, que eu achava tecnicamente mal explorado, sabe, doutor André? E aí, com isso, que a minha vida mudou. E aí, por questões como o senhor bem colocou, vou para o CARF e tal, e fico, me torno, duro falar isso, mas um tanto especialista em contribuições previdenciárias por conta da formação em direito do trabalho e das questões da, da minha área de atuação. Bom, o direito se encontra com a engenharia? Muito, muito. O engenheiro
é um sujeito reducionista. A engenharia te ensina a pegar questões complexas e ir analisando de uma maneira que você vai reduzindo os seus problemas até chegar numa hipótese onde você tenha duas ou três variáveis só para poder decidir. Isso é fundamental no meu raciocínio jurídico, doutor Luiz. Eu sou um profissional do direito, um operador do direito, que sempre volta para os conceitos para resolver as questões mais complexas. Eu sempre volto, se a gente está em tributário, eu volto lá para a Constituição, penso na delegação de competência, vejo o que a lei fez, se está dentro da delegação de competência, começo a interpretar a legislação de acordo com os princípios constitucionais que eles surgem de uma leitura de um texto constitucional, né, doutor André? A gente com esse caminho, a gente se acostuma a ter os vetores principiológicos orientando a nossa interpretação. E isso, na maioria das vezes, dá certo para a gente solucionar as questões que o dia a dia nos apresenta, né? Então, eu acho que essa objetividade da engenharia, essa simplificação que a engenharia exige do profissional, me ajuda muito no direito. Evita que eu cometa um erro, e eu falo para quem nos ouve, para que eu possa ajudar de alguma maneira, que a gente no direito fique muito preocupado com as questões jurídicas e entre numa questão circular, onde você não consegue encontrar solução. Porque, como o direito é uma ciência argumentativa, a gente expande naturalmente os nossos campos de raciocínio, o nosso campo de análise, né? Vou fazer o papel de advogado do diabo. Quando uma pessoa fala isso, o que ele vai fazer? Ele começa a te testar, contraditar, no sentido crítico de abrir as oportunidades. E isso na solução dos problemas, normalmente na solução dos problemas, não na identificação dos problemas, isso pode ser um complicador. Uma capacidade que engenheiro, por exemplo, normalmente não tem, né? De ver a coisa de uma maneira mais afastada. Mas, basicamente, eu acho que um resumo grande, em linhas gerais, aí eu acho que isso responde às questões que o senhor me fez, doutor André. Maravilha. Muito bom. E passo direto aí para o Luiz, para que o Luiz aí prossiga aí com as suas perguntas, com a sua pergunta. Obrigado, André. Primeiro, obrigado pelo convite, né, de participar aqui desse bate-papo. Fico honrado aí de ter a oportunidade, né, de aprender bastante, não só com o Dr. Carlos, que tem esse histórico fenomenal aí de amplas experiências, né, passando por do lado da receita, do lado do setor privado, foi pela engenharia. Eu também tive oportunidade de cursar 2 semestres de engenharia, mas não era não era a minha pretensão. Acabei indo para o direito, e o direito tributário me selecionou. Acho que às vezes a vida dá esses caminhos, né? A gente acaba seguindo, e estamos aqui com muita honra, muito prazer em participar aqui dessa aula com vocês dois. Antes de mais nada, né, preciso parabenizar aí você também na presidência da Comissão de Direito Tributário da OAB, a CAASC, em organizar o nome Ativo Intangível, realmente fantástico, e com certeza tem que patentear aí, porque tem muito sucesso para esse podcast aqui. O conteúdo é muito legal, e para as pessoas de todas as idades, os estudantes e também os mais experientes, os assuntos que vêm aqui para atualizar a reforma tributária vindo aí, não tem falta de conteúdo para a gente debater. E também, né, trazer um pouco do histórico do André, que é o nosso anfitrião aqui, organizador, advogado. Hoje ele está presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina, professor de pós-graduação e MBA, foi conselheiro também do TAT de Santa Catarina e do CARF, onde aí foi colega também do Dr. Carlos. Para mim aqui, mais do que uma aula, é um prazer enorme ter a oportunidade de debater com vocês dois. E pela especialidade do Dr. Carlos na segunda sessão, não podia deixar de trazer o assunto de contribuições previdenciárias, que também está aqui na nossa rotina. Esse ano muito emblemático, com bastantes discussões, né,
no STJ, o CARF. Eu, pessoalmente, adoro acompanhar, lembro dos meus tempos de escritório em Minas, de ler e acompanhar votos do Dr. Carlos também, porque os debates são riquíssimos no CARF, né? É um órgão que realmente dá muito prazer de acompanhar o julgamento, mais do que os do STF, porque às vezes o âmbito ali dos julgamentos levam outras conotações, outros caminhos, não tão técnicos e tributários com a riqueza que o CARF traz. E hoje a gente, com a presença aqui de um ex-auditor, a gente tem a experiência aqui muito de acompanhar fiscalizações, né? Estão com casos aqui que hoje a Receita mudou bastante sua forma de atuar, de fiscalizar. O próprio processo administrativo tributário, que também, né, com vocês dois acompanham bastante, hoje tem sido muito mais digital, digamos assim, né? Pouca atuação pessoal, intelectual ali dos auditores, e estamos com grandes discussões. Acompanhamos esse ano temas repetitivos de natureza previdenciária bastante emblemáticos, com julgamentos polêmicos aí, questionáveis dos dois pontos de vista, né? Não são só os contribuintes que têm aqui o nosso ponto a defender, sempre com um argumento também de impacto econômico nessa das decisões tributárias que têm sido amplamente debatidos e controlados com modulações de efeito, que às vezes beneficiam contribuintes quando a tese foi desfavorável, outras vezes beneficia a Receita quando a tese é favorável ao contribuinte. O critério a gente tem que entender caso a caso, é um exercício mesmo, né, de um estudo interminável. E de todas essas discussões aí, queria a opinião do Dr. Carlos sobre qual delas aí pode ser a maior. Ouvi aí tese do milênio, de natureza previdenciária, outras, o pessoal brinca com esses nomes que às vezes fazem algum sentido, às vezes não, mas que a mídia também utiliza bastante e tem causado, até ontem no voto do julgamento do Supremo, ISS na base do PIS e do COFINS, o ministro Gilmar Mendes trouxe dados alarmantes sobre impacto econômico e tudo, nem sempre com tanta profundidade e fontes, né, confiáveis. Então, se é que essa resposta existe, qual discussão aí de natureza tributária você entende e tem acompanhado que pode ser a mais emblemática aí desses tempos atuais? Obrigado, doutor Luiz. Bom, eu acho que nós temos três questões que são muito importantes, e vou pegar esse gancho que o senhor coloca da questão econômica. Todos nós conhecemos a grande mudança que ocorreu nos sistemas judicantes por conta da história dos efeitos econômicos das decisões judiciais. Eu vou ser sincero, como sempre, até correndo o risco de parecer uma pessoa um pouco rasa, mas eu não consigo entender alguém decidir em questão de direito público com base nos efeitos econômicos. Se eu estou decidindo um caso civil, um caso de indenização, um caso de entrega de bem da vida, um caso que eu preciso sopesar a possibilidade de ressarcimento com a capacidade de pagamento, eu não tenho dúvida que os efeitos econômicos da minha decisão devem ser levados em conta. Agora, se eu estou decidindo uma questão de um sistema jurídico, que é o sistema tributário, aonde vige o sobreprincípio da legalidade, no direito tributário é um sobreprincípio. O pagamento de tributo, que fez uma revolução na Inglaterra, por conta da falta de uma norma que dissesse que o cara tem que pagar ou não tem que pagar. A única coisa que foi pedido naquele momento foi defina como
quando e por que eu tenho que pagar. Era isso, para o rei não ficar cobrando tributo ao meu prazer. Nesse sentido, uma lide tributária, ela se resolve dentro da estrita legalidade, dentro dos vetores constitucionais que interpretam a legislação. E a vontade do legislador, doutor Luiz, doutor André, minhas amigas, meus amigos, ela é soberana, goste ou não goste. Eu tenho uma quantidade de leis, doutor André, que eu odeio. Do ponto de vista tributário, eu acho que elas estão erradas. Eu acho que elas criam situações não isonômicas, situações de injustiça, situações de penalização, mas são leis. Né? O que eu posso fazer? Me candidatar ao Congresso Nacional e, se for eleito, fazer todos os esforços para convencer os meus pares a mudar aquela lei. Fora isso, eu tenho que cumprir. Quanto mais, e é aí que eu vou fazer o gancho da resposta, quando eu estava auditor fiscal da Receita Federal, que é uma atividade plenamente vinculada. Então, a Receita Federal tem o dever de cobrar o tributo devido. Eu sempre falava, porque, diferentemente dos modelos atuais, como o senhor coloca, doutor Luiz, na minha época de fiscalização, foram mais ou menos uns 8 anos na fiscalização, eu nunca fiscalizei do gabinete. Eu fiscalizava na empresa. Eu olhava no olho do contador, eu olhava no olho do gerente tributário, eu olhava no olho do empresário, para poder separar o joio do trigo. Todo mundo tem dor de barriga, doutor Luiz. Já teve situações, claro que foram poucas e há muito tempo atrás, que o senhor se viu e tendo que escolher qual pagamento o senhor iria priorizar, porque naquele momento o senhor estava passando por uma dor de barriga. Doutor André não, viu, doutor Luiz? Doutor André já é outro nível. Mas eu, o senhor, passamos por isso. Né? Então, cobrar o tributo devido tem que acontecer. Então, quando chega uma lide tributária, o que está acontecendo é ou o contribuinte se insurgindo contra um lançamento, porque ele entende que não é devido, ou o contribuinte ascendendo ao judiciário para questionar se ele tem que pagar ou se ele não tem que pagar, com várias ações que a gente pode manejar no sentido de saber para quem eu tenho que pagar e quanto eu tenho que pagar e se naquela situação eu tenho que pagar. Nessa análise, eu vejo 3 situações que eu acho importante. E aí eu vou para os efeitos econômicos. Mais atual para mim hoje, que não é tão comum, mas impacta um segmento muito novo, que é o segmento das startups, das inovadoras, que é o stock option. O pagamento baseado em ações, o pagamento baseado em ofertas, em possibilidades de compra de ações pelos trabalhadores. As pessoas têm que falar em executivo. Executivo mesmo, os C-levels, como se chama, isso daí é uma outra questão. Ele negocia do jeito que ele quiser. Às vezes ele tem mais poder que o acionista para poder negociar o seu valor, porque ele é uma estrela do mercado, tá certo? Ele foi escolhido com um currículo invejável, ele tem uma situação mais complicada. Bom, mas o trabalhador, o desenvolvedor de um sistema, aquele jovem que está lá, que conhece do desenvolvimento de jogos, que conhece do desenvolvimento de software, que conhece do desenvolvimento das informações típicas de um celular, uma categoria profissional inovadora. Quando ele vai para uma startup, ele não consegue ganhar 30, 40, 50 mil reais, porque a startup não tem como pagá-lo, mas consegue entregar ações para ele. E ele entra no jogo como um empresário. Ele vai entregar ali todo o seu esforço, todo o seu interesse, todo o seu trabalho, esperando que aquela ação que ele comprou se valorize e ele ganhe junto. Esse é o tema 1226 do STJ, que vai se pronunciar
sobre a seguinte tese, eu vou pedir licença para ler. Natureza jurídica dos planos de opção de compra de ações por executivos, já tem aqui um recorte que eu não concordo, se atreladas ao contrato de trabalho, remuneração, ou se estritamente comercial, para definir a alíquota aplicável em momento de cobrança do imposto de renda da pessoa jurídica, da pessoa física. 2 pontos que eu vou mostrar para vocês a partir da simples emenda que eu acho que é o grande problema que a gente tem em contribuição previdenciária. Vou repetir. Se atreladas ao contrato de trabalho, entre parênteses, remuneração. Gente, nem tudo que decorre do contrato de trabalho é remuneração. Isso é uma briga homérica que eu tinha no CARF. Eu sempre brinquei, eu gosto de usar alguns exemplos bem absurdos, porque eles marcam. Eu falei o seguinte, se eu conhecer a minha esposa no ambiente do trabalho, começo a namorar, noivo e caso, eu conheci ela, eu convivi com ela, me apaixonei por ela no ambiente de trabalho. Isso é remuneração? Não, mas é decorrente do contrato de trabalho. Se eu não trabalhasse lá nem ela, talvez não tivéssemos nos conhecido, talvez não nos teríamos conhecido. Então, doutor Luiz, essa questão ela me incomoda de uma maneira absurda. A stock option decorre sim do contrato de trabalho. Não tem dúvida nenhuma, o que não quer dizer que é remuneração de maneira alguma. E aí vão julgar isso em repetitivo. O senhor veja, se a tese é essa, a chance de sair com todo o respeito, com toda a consideração aos ministros, a chance de sair uma decisão que vai vincular e acabar, ou pode vir a acabar com um sistema inovador de associação entre o trabalho e a atividade empresária, pode impactar simplesmente o futuro das nações com as startups. Muito bem colocado. E quando você lê a tese proposta, né, do tema 1226, parece que a própria tese ela já quer direcionar a resposta, né? Doutor Luiz, é exatamente isso que me incomoda. E aí essa questão, eu vou já tocar rapidamente nos 2 pontos. Doutor André, o senhor desculpa, o senhor vai se arrepender de ter me convidado, que eu falo muito, né? Né? Então, Estou aqui então, sorvendo, só sorvendo, sorvendo. então isso que me incomoda, doutor Luiz, isso que me incomoda. O que tinha que ser levado para o STJ primeiro, stock option é casuístico. Muito casuístico, porque eu comecei dizendo para o executivo, para um C-level, a condição de negociação é uma. Para um jovem numa startup, a condição de execução, de implementação é totalmente diferente. O que as duas têm em comum? É uma compra, a pessoa está comprando o direito de comprar ações, é uma compra, tá certo? E a segunda situação, ela visa só uma coisa, reter talento. Ou eu quero manter aquele C-level comigo, comprometido com o meu objetivo daqui a 2, 3 anos, 4 anos, 1 ano, ou eu quero reter aquele talento, aquele jovem de 17, 20, 22 anos, para que ele fique comigo, para a gente atingir o objetivo dessa minha incubadora, dessa minha startup. Certo? Bom, segundo tema que me consome, porque ele transita entre o tributário, o previdenciário e o trabalhista. O bendito tema 555, julgado em repercussão geral, que diz que, havendo exposição ao ruído acima de 85 decibéis, o trabalhador tem direito à aposentadoria especial. Primeiro, essa decisão foi tomada numa questão previdenciária movida por um trabalhador contra uma empresa. Ok? A partir daí, a Receita Federal do Brasil começou a soltar fiscalizações onde o auditor faz uma pergunta para a empresa, para o contribuinte.
Você tem alguma unidade aonde o trabalhador está exposto a mais de 85 decibéis? Tenho. O mundo fabril, o mundo industrial é o que mais acontece. Construção civil tem, o frigorífico tem, a fábrica de bebida tem, a indústria metalúrgica tem, porque é típico, você confina o ambiente para poder deixar os seus equipamentos, sua mão de obra, os seus insumos todos concentrados, e você começa a fazer barulho. É igual você ir a uma pizzaria. Se bobear, a pizzaria também tem, porque todo mundo feliz, comendo, o garçom andando, aquela barulheira também capaz de ter 85 decibéis. Só que para isso é que inventou-se o bendito do protetor auricular, o bendito do equipamento de proteção individual, o famoso EPI. E o direito do trabalho, que é preocupado com a saúde do trabalhador, ele não quer exposição. Ou quando a exposição é efetivamente inevitável, ele quer o quê? Que se reduza os danos potenciais, que se entregue os equipamentos de proteção individual, que se aplique os equipamentos de proteção coletivos, para quê? Para que os níveis de tolerância não sejam alcançados. E para isso a empresa tem que investir pesado. Isso é uma exigência do direito do trabalho. Ok? E aí vem o direito tributário e previdenciário. Porque se esse trabalhador vai ter o direito de se aposentar antes, eu preciso de uma fonte de custeio, porque é isso que determina a Constituição. E aí ele cria o que eu chamo de adicional GILRAT, que é uma alíquota que você paga a mais do que o seguro-acidente de trabalho, de 6%, 9% ou 12%, dependendo do tempo e do tipo de aposentadoria especial que esse trabalhador vai ter. Mas a lei tributária, e de novo, princípio da legalidade, diz que eu só vou pagar a contribuição se o trabalhador estiver exposto a níveis superiores ao limite de tolerância. A empresa investe, fornece os equipamentos, vai lá, faz a audiometria, faz o teste e deu menos de 85. O ambiente está com mais de 85, mas deu menos de 85. Pela lei tributária e pela lei trabalhista, a situação está resolvida. Cumpriu-se a obrigação legal. Para a decisão do Supremo, não. Porque independe da fornecimento de EPI. Independe de um laudo técnico, o bendito PPP, perfil profissiográfico previdenciário, que foi assinado por um engenheiro do trabalho, por um médico do trabalho, que mediu e viu se aquele trabalhador está ou não exposto. Então, esse tema é muito relevante, os autos de infração são gigantes e a Receita Federal está autuando sem dó, até porque, na visão dela, se eu tenho o benefício, eu tenho que ter a fonte do custeio. Eu não concordo, mas é a visão da Receita. E, por último, um tema que leva a um descompasso entre Poder Judiciário, STF e CARF é a questão do pejotismo. O STF, ou pejotização, como queiram. O STF decidiu pela licitude das novas formas de contratação, o que é absolutamente compreensível e desejável. Eu não posso aplicar uma lei construída em cima de princípios de organização do trabalho em 1940 para as relações de trabalho que acontecem em 2023, 80 anos depois. E é inegável, até vou publicar um artigo nesses próximos dias, tá para sair, onde eu faço uma análise da história que todo mundo fala, esse trabalhador está desprotegido. Ele não está desprotegido, não. Todos eles são segurados obrigatórios da Previdência Social e todos eles têm todos os benefícios. Se eles pagam ou não pagam a contribuição, é outro problema. Mas que eles estão com a proteção da Seguridade Social, eles estão. Então, esse tema, o que ele diz? Olha, analisando a Lei 11.196, artigo 129, que cria o chamado pejotismo ou pejotização, o Supremo diz que essa lei é constitucional.
O Supremo diz: as novas formas de relação de trabalho são constitucionais, certo? As empresas, segurança jurídica, olhando para a lei, olhando para as decisões judiciais, implementam essa condição, né? Aí vem o CARF e começa, num primeiro momento, a cumprir as decisões judiciais e ter o seu entendimento mais técnico, certo? De repente, ele dá uma virada e, ultimamente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais alterou decisões das turmas ordinárias de uma maneira bastante discutível, eu entendo. Doutor Luiz, uma coisa só para terminar. Eu não estou defendendo aqui fraude. Eu não discuto fraude. Eu não discuto vício de negócio jurídico. Eu discuto a legislação. A fraude, qualquer vício no negócio jurídico, a gente analisa casuisticamente, o que, óbvio, não foi o escopo da sua questão e não pode ser o escopo da minha resposta. Sem dúvida nenhuma, e acho muito profundo quando essa análise, né, principalmente em dias atuais, com base numa legislação trabalhista de mais de 80 anos atrás, dificulta a definição, né, do que é permitido, o que não é, como se tivesse uma resposta binária, ou é ou não é. Exato. E a gente acompanha aqui, sou gerente de um grupo de empresas, né, e a resposta do advogado sempre tem que ser pode ou não pode. E hoje, com tecnologia, desenvolvedores, a gente tem uma realidade muito diferente, né? A nossa equipe de desenvolvimento de tecnologia, hoje, eles não querem mais ser seletistas. Eles mesmos fazem questão que o formato de contratação seja um contrato de prestação de serviço. Se tem os critérios por vínculo empregatício, pode ser até que tenha, mas a relação livremente instituída ali, né, numa atualidade em que o desenvolvedor também não quer ficar preso à empresa, ele quer prestar outros serviços para É outras isso, empresas, não é quer isso. estar preso, como não permitir, né, que as empresas tenham essa liberdade de definir. Mais risco trabalhista aí, você tem uma experiência melhor que a minha em direito do trabalho, o que o pessoal tem visto é sempre um medo, né, de eventualmente ser acionado na Justiça do Trabalho, e isso às vezes prejudica a livre iniciativa, na minha Eu visão, assim. concordo absolutamente e vou até fazer uma provocação para o nosso anfitrião, para o doutor André, que eu não sei se ele já fez isso, mas um podcast sobre pejotismo hoje em dia seria fundamental. Os ouvintes precisam entender o que pode, o que não pode, como pode, quando pode, porque se faz uma confusão sobre esse tema incrível, porque isso é a bola caindo na zaga do São Paulo. Ela pinga no meio dos dois zagueiros, um vai, o outro não vai, e pronto, acontece de perder do Atlético Mineiro, como ontem, me deixar bastante chateado no dia de hoje. É... E o Luiz é atleticano, tá? Ah, Muito meu Deus, feliz. É, vamos terminar o podcast antes, viu, doutor André? Mas essa questão, doutor Luiz, é assim, é uma questão que eu sempre digo, o pejotismo, e com isso eu vou parar de falar, doutor André, o pejotismo é a única forma de fuga do direito do trabalho que acontece desde que a CLT foi implantada no Brasil. O custo trabalhista é alto. Desde aquela época, já existe o não registrado, meio registro, cooperativa, e aí vai. Terceiriza, vai um monte de coisa. O pejotismo é o primeiro onde o trabalhador tem ganho. Por que, que você não contrata um médico de jeito nenhum como empregado? Porque ele vai pagar 27,5% de imposto de renda em todos os procedimentos que ele fizer. E se ele tiver uma empresa, ele vai pagar 8, 10, 12%. Então, ele ganha 20, 15, 18% a mais. E ele não quer ficar amarrado. O senhor foi muito feliz quando disse ele quer ter possibilidades de trabalho.
E a economia precisa das possibilidades. Quando eu fui estudar direito do trabalho, eu queria responder uma questão. Uma questão. O que é mais importante? Gerar postos de trabalho ou garantir direitos? Hoje, a CLT é excludente, doutor Luiz. Você tem uma nata de trabalhadores, uma nata, uma casta, que tem todos os direitos do mundo. Vale refeição de 1.000, 1.500, vale alimentação, plano de saúde. E você tem a grande massa de trabalhadores que não tem direito algum. Por que isso? Porque se criou um modelo que é segregacionista. A elite dos trabalhadores tem o amparo da CLT. E quem efetivamente precisa do amparo da CLT não tem. Né? Então, isso é uma questão que a gente precisa revisitar. Doutor André, se o senhor quiser encarar essa daí, eu topo muito. Eu acho que seria um podcast maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, e assim, ó, temos podcast, temos live, vamos conversar e Vamos, nos para a gente dar essa agitada, sim, sem vamos sim, dúvida. vamos sim. Tá? É isso. Só Mas para Bom, a não bola. perder o gancho do assunto do Gilhat, do adicional de Gilhat também, que eu não comentei, é um tema que está realmente sofrendo autuações altíssimas e a gente sofre sim uma sina arrecadatória em que o critério é Sim. somente você está exposto ou não está, independente se você está usando EPI ou não. E hoje o que o empresário tem tido é que gastar com laudos técnicos muito detalhistas e caros que vai levar a discussão para o judiciário, né, em algum momento. E aí o senhor veja a incoerência. Porque se um jogador do CARF ou um juiz fala assim, meu amigo, eu não estou discutindo. Quem falou foi o Supremo. E começou a confusão. Sim. Qual é o impulso, qual a vantagem para o empresário para ele cuidar da saúde do trabalhador? Se eu pegar um empresário que não tem uma visão social, ele vai falar assim: peraí, eu vou ter que pagar tudo isso? Pô, mas eu já gastei com saúde e segurança. É, mas vai ter que pagar. Não tem problema, então. Esse aqui eu pago e não gasto mais com saúde e segurança. Ele Parou vai com o ter que EPI. pagar mesmo. Parou com o Sim. EPI. Entendeu? Como aconteceu uma época muito feia, hoje, graças a Deus, a reforma trabalhista deu uma melhorada nisso, mas como todo mundo ia para a justiça, o empregador subtraía os direitos do trabalhador. Ele vai, como diz o peão, vai pôr no pau, deixa pôr no pau, eu pago uma vez só. É isso. O direito tributário é indutor de conduta, doutor Luiz, a gente não pode esquecer isso. Verdade. Perfeito, perfeito. Agora é sua vez, André. Vamos lá. Doutor Carlos, temos aí, ainda continuando nas contribuições previdenciárias, né? Jurisprudência, a gente comentou algumas questões aí de repetitivos, de repercussão geral. No tocante ao terço constitucional de férias, tivemos aí um quadro de anos. O STJ chegou a decidir que essa contribuição era indevida. E depois, o Supremo também pegou um caso, destacou, afetou para um regime de repercussão geral e decidiu que, ao invés de ser indevida, como dizia o STJ, ele disse que a contribuição era devida. E, além de dizer que era devida, modulou os efeitos da decisão, né? Um verdadeiro aí tira e bota casaco, né? Tira e E o bota casaco. contribuinte ali no meio disso tudo. Nessa questão, eu dei o exemplo do texto constitucional, mas as verbas indenizatórias, né, como um todo, na sua visão, elas têm aí uma jurisprudência firme de conseguir olhar para determinada rubrica e dizer: isso é indenização, isso é remuneração. Exemplo que desses ali do stock option, né, também. Tem uma jurisprudência firme ou também uma doutrina firme em dizer que isso é indenizatório, isso é remuneratório? Aí é a primeira pergunta. E, dentro desse cenário, uma segunda pergunta: como que fica
o contribuinte nesse tira e bota casaco? O custo Brasil sempre foi um problema desde que eu me conheço por gente. Nós temos o sistema portuário mais caro do mundo. Nós temos a legislação tributária mais confusa do mundo. Nós temos a questão trabalhista mais confusa do mundo. Você compra e vende uma empresa aqui, você tem earnouts gigantes aí, depois de diligências caríssimas, e você retém metade, 40%, 70% do valor da empresa por causa de possíveis passivos que ninguém consegue mensurar, em razão de uma complexidade sistêmica e de um sistema judicial que, usando a figura do Dr. André, que eu achei muito feliz, tira e põe casaco, é incrível. Nós não temos segurança jurídica. Nós não temos segurança jurídica. Eu acho incrível como os tribunais superiores estão atentos às mudanças sociais, estão atentos ao seu papel constitucional, conseguem criar tamanha falta de previsibilidade. Você não consegue prever nada hoje do ponto de vista tributário. A decisão de ontem é um exemplo, o famoso ganha, mas não leva, né? O que faz o contribuinte? Só tem um jeito. Ele escolhe um caminho e, se der errado, depois ele vai ter que ter algum método para solucionar o problema. Tá? E hoje em dia, pelo menos uma coisa aconteceu de bom, que são as possibilidades de solução alternativa de litígio por meio de transações, por meio sejam elas individuais ou sejam elas por adesão, para você tentar compor a questão tributária e resolver de uma maneira que seja possível para o contribuinte e que os valores ingressem nos cofres públicos, desafogando o judiciário, que é super importante. O que eu quero dizer sobre as indenizações, doutor André? Infelizmente, aquela brincadeira minha da zaga do São Paulo é o que acontece em temas previdenciários. Historicamente, o advogado que vai para o direito do trabalho não gosta de tributário. E o advogado que vai para o direito tributário não gosta do direito do trabalho. E como as contribuições previdenciárias buscam os seus fatos geradores e, de acordo com o artigo 109 e 110 do CTN, buscam os seus conceitos, características e princípios de direito privado lá no direito do trabalho, quando vem para cá, ele não consegue aplicar. Seria a mesma coisa que uma pessoa que não sabe nada de imposto sobre a renda querer decidir um caso de imposto de renda de pessoa jurídica. Se ele não desculpa, que não sabe nada de contabilidade, querer resolver o problema de imposto de renda de pessoa jurídica, porque ele não consegue entender o ferramental que levou àquela situação que ele tem que analisar. As indenizações têm definição, doutor André. As verbas remuneratórias têm definição dogmática, definição teórica. Só que os ministros que estão especializados em matéria tributária não vão buscar essas definições, tá certo? E existem essas definições. Uma indenização, do ponto de vista tributário e previdenciário, para ser muito breve, ela tem que decorrer de 4 situações. Ou estou indenizando patrimônio, de 2 situações. Ou estou indenizando o patrimônio do trabalhador, tá certo? Por quê? Porque quando ele foi realizar o seu contrato de trabalho, ele teve um sacrifício patrimonial, ou estou indenizando um direito do trabalhador, que eu subtraí, o famoso direito às férias. O trabalhador tem direito a férias, ele trabalha 12 meses, depois nos outros 12 meses ele tem direito a gozar um mês de férias. E muitas vezes acontece que ele não consegue gozar nesse período.
ele é demitido, a empresa não coloca ele em férias, ele tem que vender parte das férias. Essa situação, você está indenizando um direito que foi subtraído. Tá certo? Então, as verbas indenizatórias, elas teriam que ser analisadas nessa luz, e essa luz resolve todas as questões. Todas as questões. Inclusive algumas decisões acertadas que são tomadas pela incidência. Eu estou sendo extremamente técnico. A incidência ou não incidência, como eu disse no começo, é escolha do legislador, não é minha. Mas eu tenho que, com base na ciência do direito, doutor Luiz, direito é ciência. Às vezes as pessoas esquecem disso. Direito não é um monte de carta que você vai puxando uma até achar uma que sirva. É uma ciência. Ela tem construção, ela tem dogma, ela tem princípios, ela tem valores, ela tem normas interpretativas. Né? Essa ciência, ela define o que é uma verba indenizatória. Só que, infelizmente, os tribunais superiores não usam, e quando usam, infelizmente, na minha modesta opinião, usam errado. Maravilha, maravilha. A pergunta quase dá um podcast, né? É, Porque pensar o tema é batido, mas eu não entendo que ele seja muito batido, não. Eu sempre fico me deparando, às vezes, não é indenizatório por quê? Né? Aí, às vezes, não vem uma explicação assim que seja coerente com outros precedentes, sabe? E aí fica aquela dicotomia ali. Enfim, vamos para a próxima aí, Luiz, é contigo. Só aproveitar esse gancho que é muito bom. As verbas indenizatórias dariam um podcast só por si só, mas tem uma delas, não acho que nem a questão não é nem ser indenizatória ou não, a questão dos prêmios. Depois da reforma trabalhista, o 457 mudou, a questão da habitualidade foi retirada, e há dois critérios para pagamento de prêmios e expressamente não constituem base de cálculo para qualquer efeito, né, seja ele de imposto para o INSS ou não. E isso gerou muita repercussão, a gente é muito consultado hoje pelo cliente para saber se há ou não a obrigatoriedade de recolhimento de contribuição sobre determinado prêmio. E a impressão que todo cliente já vem eu pago todo mês. Como é regular, eu sou obrigado a recolher as contribuições previdenciárias, mas o critério da habitualidade foi retirado na reforma trabalhista. Então, é um dos temas que a gente tem visto com maior potencial de impacto hoje, assim, os valores de prêmios que têm sido pagos são muito altos, desde altos executivos até a funcionário normal mesmo, né? A área comercial que supera a expectativa de vendas, tudo isso tem critério. E existe uma solução de consulta da Receita, a 151, de 2019, salvo engano, que reconhece, né, que a CLT alterou o critério, que há dois são dois conceitos que têm que ser requisitos. avaliados, a liberalidade e o desempenho. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o critério da liberalidade impede que haja qualquer tipo de formalização, não pode ser obrigatório esse pagamento. Mas que tipo de empresário que tira da gaveta na hora e pensa, esse mês eu vou pagar um prêmio aqui porque meus funcionários Uhum. cumpriram as metas, né? Tem que ter, no mínimo, algum critério, algum regulamento. E a linha é muito tênue entre o que vai se tornar obrigatório esse pagamento ou não. E aí a Receita está com muita liberdade para quebrar essa liberalidade aí de acordo com qualquer caso, né? É um dos temas aí que a gente tem visto muita polêmica, não sei responder, as respostas não são binárias, né? Tá bem difícil de tomar uma decisão e gostei muito da diretriz que tem que tomar uma decisão. Se der errado, aí tem que estar preparado para lidar com o problema lá na frente. Os prêmios, existe uma possibilidade, o problema é que a vontade do legislador, como o senhor foi muito feliz quando o senhor coloca, se é liberalidade, eu não posso ter combinado. Isso é uma definição do direito do trabalho, que é o famoso salário-condição. Se o doutor André chegar no escritório dele e combinar alguma coisa com a equipe, esse combinado
passa a integrar o contrato de trabalho como se tivesse escrito. Obriga quem combinou. O salário condição. Antigamente, na época do relógio de ponto, as grandes fábricas tinham um problema muito sério com pequenos atrasos de 5, 10 minutos que seguravam a linha de produção no modelo fordista taylorista. Para resolver isso, algum gestor muito inteligente falou o seguinte: quem não se atrasar nem um minuto ou até 5 minutos durante o mês ganha tanto. Isso é um salário condição. Se o trabalhador não se atrasar, ele vai ganhar e a empresa tem que pagar. E se ele atrasar, não vai ganhar. Entendeu? Então, o prêmio, a palavra prêmio tem tudo a ver com a liberalidade. O problema é quando o legislador, para não deixar muito aberto, colocou a questão da mensuração do ordinariamente esperado. Tá? É possível? Sim, só não pode contar. E tem que estar previsto. Ou seja, o empresário, o corpo diretivo da empresa, tem que bolar um prêmio, guardar na gaveta. Tempos depois, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele faz uma mensuração de quem ganhou, quem teria direito a ganhar. E aí, por liberalidade, ele escolhe quem ele vai pagar ou não. Por que que ele pode fazer isso? Porque não contou. Tá certo? Tá? Então, mais ou menos é isso que está na solução de consulta e é essa a única solução possível para a questão na grande maioria da doutrina, e acho que, nesse ponto, o meu entendimento é amplamente majoritário do ponto de vista doutrinário. Mas é um tema relevantíssimo. E aí, só para terminar essa questão, você tem o problema da insegurança jurídica. A jurisprudência trabalhista é unânime em reconhecer a não incidência dos encargos trabalhistas sobre o prêmio. Tá certo? Uhum. Só tem um problema. Eles não suportam a habitualidade. Caramba, meu amigo, essa questão foi superada pelo legislador, não é você que tem que gostar ou não tem que gostar. Então, outro dia eu fui dar uma aula sobre isso, eu fiz uma pesquisa. Eu encontrei jurisprudência em Minas, TRT quarta região, amplamente favorável, mesmo com a habitualidade. Então, parece que as coisas estão caminhando para algum nível de segurança nesse ponto. Mas daí jurisprudência de TRT. De TRT. Não, do ponto de vista tributário, eu acho que é mais fácil, doutor André. Eu acho que é mais fácil. A Receita vai querer saber se tem o desempenho, a mensuração do desempenho, tá certo? E se houve liberalidade do pagamento. Ela vai usar só esses 2 critérios. Ela não vai olhar para a habitualidade, a solução de consulta que vincula os auditores é bastante clara sobre isso. Tá? O problema é que quando, de novo, na zaga de São Paulo, você não pode, como consultor, imagina o doutor Luiz como gerente jurídico de um grupo, se ele dá uma orientação certa do ponto de vista tributário e errada do ponto de vista trabalhista. Ele ganha numa e perde noutra? Pô, Uhum. doutor Luiz não vai ganhar, ele não vai ser meio bom, ele vai ser ruim. Então, a gente precisa ter, em questões tributárias previdenciárias, um olhar trabalhista. Eu sempre falo para meus alunos, boas posturas trabalhistas podem gerar problemas tributários, boas posturas tributárias podem gerar problemas trabalhistas. A gente tem que ficar muito atento a isso. Maravilha. Luiz, agora eu acho que é a tua quarta pergunta, né? A pergunta número 4. Vamos lá, mudando de pau para cavaco, como se diria, sobre o CARF de novo, né, que a gente não pode perder aqui a oportunidade, que está completando 100 anos de existência. De novo, é um órgão que tem uma importância enorme, até na não judicialização de determinados assuntos, do qual você foi presidente aí nos anos de 22, 23. E na sua avaliação, quais pontos aí marcantes que o CARF teve nesses últimos anos e quais a gente deveria evoluir, né? Teve muita discussão polêmica, voto de qualidade, o limite, né, que a medida provisória tentou impor ali de 1.000 salários mínimos para o recurso voluntário, dentre diversos outros assuntos
que acho que marcam, às vezes, o tribunal de alguma maneira. Como você avalia aí esses pontos aí no aniversário de centenário do CARF? Olha, bom, obrigado pela pergunta, doutor Luiz. Falar do CARF, para mim, é mais do que falar do filho. É falar do filho junto com a esposa, junto com a família, junto com a casa que você gosta, junto com o time do São Paulo. O CARF, para mim, é o meu lugar de maior alegria na minha vida. Eu entro no CARF, meu coração realmente se alegra. E por que isso? Porque eu gosto de gente, porque eu gosto de discussão, eu gosto de boteco, eu gosto de bater papo, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto da diferença. Eu sempre falo que a minha opinião eu já sei. O que me engrandece como pessoa, como profissional, como doutrinador, como professor, é opinião diferente. É isso que faz a gente evoluir, né? Parafraseando, deslocando um pouquinho, Paulo de Barros Carvalho, a opinião diferente afirma, confirma ou infirma a sua opinião. Então, é ela que faz você crescer. O CARF é o ambiente para isso. As minhas maiores amizades profissionais no conselho foram de pessoas que, se você pegar as atas que nós votamos juntos, eu mais divergi do que concordei. Só que é aquela divergência, doutor André, o senhor sabe que o senhor viveu isso. Um colegiado maduro, ele discute, mas ele discute de uma maneira educado, mas é veemente. Termina a votação, vai todo mundo almoçar junto. Naqueles Exatamente. restaurantes maravilhosos que tem no entorno do CARF. Né? Incrível como ninguém adoece. O CARF, a função institucional do CARF, doutor Luiz, eu fui muito feliz com isso. A função institucional do CARF é apaziguar, dirimir, solucionar litígios tributários. A Receita Federal do Brasil tem o dever de, na dúvida, se aquilo é fato gerador, lançar. Olha o peso do que eu estou falando, doutor André. Se o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil tem dúvida se aquilo é ou não é fato gerador, ele tem que lançar. Por quê? Ele não é dono do crédito tributário. Dono do crédito tributário sou eu, o doutor Luiz, o doutor André, toda a sociedade. O dinheiro é do Estado. Nós somos o dono do crédito tributário. Então, uma pessoa sozinha não pode decidir se aquilo é ou não é um fato gerador, ou seja, se vai ou não gerar um crédito tributário. Para o sistema funcionar, ele tem que lançar, e aí, a partir da impugnação, começa a maravilha do contraditório. E com o exercício da ampla defesa, o sistema vai se depurar. E aquele competente vai dizer o direito. É tudo que a gente ouviu desde o primeiro ano de escola, doutor Luiz. É a beleza do direito. É um sistema funcionando. A questão de razões e contrarrazões, de argumentos contrários, de uma visão da legislação, vai depurar, porque, de novo, uma lei feita em 1988, o legislador nunca ia imaginar fatos econômicos que acontecem hoje em dia. É impossível. É uma norma abstrata, geral e abstrata uma lei. Eu preciso trazer essa norma para uma situação individual e concreta. Ora, se eu preciso fazer isso, eu preciso saber se há subsunção daquele fato àquela norma. Uma norma que está lá com 50 anos e um fato que acabou de acontecer. E aí vai juntar pessoas da expertise do doutor André, da expertise de conselheiros do CARF, doutor Edeli, doutor Fernando Brasil. Se eu começar a falar aqui, eu vou falar o nome de 180 conselheiros. Pessoas que têm quase uma vida dedicada ao colegiado. Essa é a beleza, essa é a função.
E ele funciona assim. Doutor Luiz, para mim, o voto de qualidade, qualquer regra vai ter boas aplicações ou aplicações não tão boas. Ou seja, vai ser bom ou ruim. O que interessa é que ela seja tranquila, que ela seja posta, que ela seja aceita. Nunca o voto de qualidade foi um problema quando eu estava presidindo. Nunca. Por quê? Porque comigo presidindo, o voto de qualidade às vezes era pró-contribuinte, às vezes era pró-fisco. Por quê? Porque muitas vezes o contribuinte estava certo e muitas vezes o contribuinte estava errado. Ué, isso é o normal. Isso é o Eu normal. comentei isso com o André, desculpa te interromper, mas não posso perder a Imagina. oportunidade de fazer esse comentário. Eu acho um absurdo essa discussão de o conselheiro do contribuinte e o conselheiro da fazenda. Né? Conselheiro é conselheiro, não importa. E aí o voto agora de Minerva é da fazenda. Esse conceito acho que está muito equivocado, Muita, porque eu concordo com o senhor, desculpe interromper, mas isso é um problema de narrativa, usando a palavra da moda. Todo mundo sim, fica falando nisso. Eu não sei. Olha, existem vários colegiados, vários. Hoje em dia, hein? Não, não vou voltar para a minha época, ficar com questão saudosista, não. Existem vários colegiados. Se eu pegar um advogado que é versado em direito tributário, mas não é versado em CARF, se eu levá-lo para um colegiado, para ele assistir, e eu perguntar quem é fazendário e quem é indicado pelos contribuintes, o cara não vai saber. Eu, o doutor André, o senhor sabemos porque a gente sabe a disposição das cadeiras. Então, às vezes, você conta para saber, porque você não sabe nem. Você entrou no colegiado, você não conhece a pessoa, você não sabe de onde, qual foi a indicação dele. E uma palavra que eu nunca usei na presidência, ou se usei, me penitenciei, conselheiro representante da fazenda. O conselheiro que foi indicado pela Fazenda, ele representa o colegiado, ele representa um tribunal administrativo. Ele tem a obrigação legal, ética, moral de decidir de acordo com as suas convicções, com aquilo que ele entende do direito. E é essa a maravilha do CARF. E se o CARF cumprir esse papel, como tem cumprido praticamente durante esses últimos 100 anos, com pequenos períodos onde, infelizmente, houve uma ingerência sobre o órgão e criou uma animosidade, quando ele atua empoderado, imparcial, quando ele atua nos limites que ele sabe colocar, ele é referência nos tribunais superiores. Se o senhor fizer uma busca no STJ, CARF, o que o senhor vai ver de menções, de razões de decidir em cima do fundamento, em cima de julgados de um Zé Ruela como eu, de um Zé Ruela como o doutor André, o que o senhor vai encontrar é incrível, porque eu sou um pequenininho no colegiado. O doutor André é um pequenininho no colegiado. Agora, a hora que eu e o doutor André somamos as nossas pequenices e reverberamos isso com mais 4, hoje turma de 6, ou com mais 6, quando a turma era de 8, quando isso acontece, doutor Luiz, a soma de 1 mais 1 não é 2. É muito mais. Né? Então, eu acredito sim muito no CARF. Esse modelo deve ser reproduzido sempre. Eu acredito do jeito que ele é montado hoje. O Comitê de Seleção de Conselheiros, desculpa, o Comitê de Seleção de Conselheiros que eu tive a honra de presidir é fantástico, composto por pessoas assim do mais altíssimo nível, de um espírito republicano que eu louvo, né? Então, eu acho que o colegiado, ele assim, para mim, é o máximo. E aí, o senhor tocou 2 pontos que eu não posso deixar de dizer, que é a questão entre a qualidade do trabalho, ou seja, a qualidade das decisões proferidas, versus a quantidade de decisões proferidas.
Se não houver limites quantitativos, efetivamente eu não entrego a jurisdição. Porque demora 10 anos para decidir. Eu não posso deixar assim. Só que hoje, num trabalho que me antecedeu, que eu tentei manter, que hoje está, com certeza, sendo evoluído, você tem alguns procedimentos, algumas questões gerenciais que permitem que o colegiado una a necessária quantidade com a esperada qualidade. Eu não sou partidário, não sou, aliás, eu sou contrário às situações, o senhor chegou a tangenciar uma, a situações que só privilegiam a quantidade. O CARF, na minha opinião, no CARF, reuniões assíncronas não fazem o menor sentido. Porque aí é a pequenez do Carlos Henrique, é a pequenez do Dr. André agindo sozinho. Tudo que eu falei de somar as minhas limitações, pegar as limitações menores do Dr. André e a gente discutir essas limitações sumirem na discussão, ela acaba. Ela acaba. Por quê? Porque eu vou ler um pedaço de papel lá e vou concordar ou discordar. Eu não vou ter a necessária dialética. Todos nós que fizemos direito adoramos falar. Todos nós que fizemos direito adoramos discutir. Se não faz engenharia, Fê. O professor na faculdade pegava lá um trabalho complexo e ia lá deduzindo, às vezes nem falava, chegava lá embaixo, x igual a 2 e ainda escrevia do lado, CQD, como queríamos demonstrar. Por quê? Porque ele chegou na solução, não tem outra. Ali é aquela, pá! No direito isso não existe. Não, simplesmente não existe. Então, eu vejo o CARF trilhando um caminho auspicioso. Eu vejo um futuro gigante para o Tribunal Administrativo. Não me importa a questão do voto de qualidade. Eu acho que hoje, a regra de hoje, é uma boa regra, privilegia a CTN, na minha opinião. Interpretação da Receita e da Fazenda está um pouco restrita, mas eu acho que o Judiciário vai rever isso em algum momento, ou o legislador, mas eu acho que essa regra é boa, tá certo? O meu único cuidado, a única recomendação que eu faria ao Dr. Carlos Higino, se ele me perguntasse, não precisa perguntar, que é muito mais competente do que eu, mas se ele me perguntasse, eu diria, Dr. Higino, não alarga o uso do plenário virtual. Isso não funciona bem no Supremo, isso não funciona bem no STJ, o contribuinte não merece isso. Você imagina que ele pode até vir a passar por isso no STJ e no STF. Imagina ele passar por isso no CARF também. Sabe? O tribunal se apequena por conta de números mais bonitinhos no total de processos julgados. Então, tirando isso, eu sou muito fã do CARF e, olha, de novo, meu coração se abre quando eu piso naquele predinho velho, naquele predinho cansado, mas que, para mim, é uma catedral do direito tributário. E o doutor tocou num ponto que quero até a opinião do André também, que passou por essa dificuldade, certamente nos seus tempos de CARF, que é a questão do volume, né? Hoje a gente vê, talvez, a implementação de inteligência artificial no judiciário, em outros âmbitos, para agilizar a redação, interpretações de votos, e nesse sentido, assim, você vê algum benefício em começar-se a utilizar mais a inteligência artificial nesses julgamentos? André também, claro, por favor. Eu, em 2018, logo depois, em 2019, eu acho, por ali, depois que eu tinha saído, eu escrevi um texto para a Conjur, junto com o Alexandre Moraes da Rosa, que é juiz daqui e tem um histórico de tecnologia assim, bastante grande nele. E a gente escreveu um pouco sobre, o CARF tem que acabar ou ele tem que ser 4.0, né? Era mais ou menos assim o título. E a gente colocava algumas coisas nesse texto ali.
E um deles era pensar seriamente em ter um assistente virtual. Não para que essa assistência virtual te desse pronto e a gente botasse o dedo ali e assinasse a coisa. Não, mas que ele trouxesse já muita coisa peneirada, que tivesse uma busca rápida, como tem o chat hoje, e a gente pegasse daquilo ali um início de inspiração para solucionar o problema. Ele varresse a nossa frente, né? O nosso caminho e trouxesse alguma solução. Na minha visão, eu acho que ajudaria muito porque as pessoas pensam que o cargo de conselheiro é glamuroso, porque a gente não tem assistente, a gente não tem nada, nada. Tem que fazer tudo, preparar a pauta, preparar o voto, voto às vezes vai ali quer fazer um voto divergente, a gente não tem tempo nem para fazer, aí faz um voto divergente meio feio, ruim, ou não faz, porque a velocidade ela é muito grande. Eu acho que isso aí ajudaria. Banco de jurisprudência integrado, sabe, do judiciário com o do CARF, banco de doutrina que pudesse trazer o caso ali, ele te dá um resumo, onde está o caminho das pedras, acho que seria muito interessante. Depois dessa resposta, eu vou tirar a história da pequenez do doutor André, vou ficar só com a minha, tá, doutor Luiz? Eu tinha pensado nisso, sempre era um projeto para mim, criar esses assistentes, criar gabinetes para os conselheiros. Eu ia começar com um gabinete por turma. Pegava 2 ou 3 servidores e disponibilizava para a turma, para ele organizar. E aí o presidente dava o jeito que ele achasse melhor, que a turma achasse melhor. Pesquisa de jurisprudência, formatação, preparo, relatório, minuta de voto, cada um ia ter alguma coisa ali para ajudar até que chegássemos a uma situação, doutor Luiz, aonde o conselheiro, que já é um absurdo a quantidade de trabalho que ele tem. O doutor André é muito feliz. De glamour no CARF não tem nada. O que o cara trabalha é uma insensatez. Eu digo isso assim, poucas pessoas têm o conhecimento de CARF que eu tenho por conta da minha idade e do tempo que eu fiquei no colegiado. Eu fui tudo no CARF, de fazer análise de admissibilidade à presidência do CARF. Né? Eu sei o quanto se trabalha lá. É trabalho, como se diz no interior, de gente grande. Então, se a gente conseguisse facilitar esse trabalho, e o doutor André foi muito mais feliz do que eu, porque hoje talvez a inteligência artificial seja muito mais útil, produtiva, do que um simples servidor, fosse a solução para a questão. Nossa, concordo demais. Eu acho que ajudaria muito. Já daria também um outro podcast só a gente falar dessa fase, digamos assim, mais 4.0, né? Porque eu acho que tem um tribunal com um banco de dados muito interessante. E se tivesse uma interação de determinados assuntos, a gente conseguiria fazer muito mais, eu acho. Por exemplo, eu fui da terceira sessão. Terceira sessão é uma diversidade É o mundo. enorme de tributos, e aí daqui a pouco tu pega uma pauta que os teus processos é um diferente do outro, quando a pauta não é temática, e aí como tu vai produzir aquilo ali? Os processos chegam lá com no mínimo 2.000 folhas para frente, e aí tu vai organizar isso tudo para te fazer um voto decente, olhar bem as provas, é um negócio muito desafiador. Agora que ele não tem pequenez nenhuma, o cara que julga na terceira é doido, não é tributarista. Bom, eu acho que está comigo agora, né, a pergunta. Doutor Carlos, nós temos aí a PEC da reforma do consumo, ela trouxe também a regulamentação dela, foi votada na Câmara recentemente e seguiu para o Senado. E lá dentro nós temos também a previsão do comitê gestor
do IBS. E nele, esse comitê gestor vai ter funções assim de órgão fiscalizador, arrecadador e julgador de controvérsias aí desse imposto. Uniformização de jurisprudência. Eu penso, quando eu olhei para o IBS, ele fica com essa competência toda, de todo esse sistema novo, né? Unificação dos tributos no IBS, e, de um outro lado, as contribuições, a CBS ficaria com o CARF. Então, de um lado, a gente teria um comitê gestor e, de outro, o CARF. Isso, na sua visão, fortalece ou enfraquece um órgão julgador, de alguma maneira, né? O ordenamento jurídico tributário, digamos assim, o administrativo, o contencioso administrativo, fortalece ou enfraquece? Se eu falei muito em todas essas questões, nessa eu vou falar pouco, porque é aquelas situações que é melhor ficar quieto do que abrir a boca. Simplesmente esquizofrênico. Só tem uma palavra para isso: esquizofrênico. Engenheiro, situação posta: 7 tributos sobre o consumo. Objetivo: simplificar, reduzir. Violou-se pacto federativo. Falei isso para o Eurico, falo isso para toda vez que eu escuto. O cara falar para mim, me desculpa, eu tenho 17 anos de estudo de direito. 17 anos de estudo de direito. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu sou um cara dedicado. O cara falar para mim que ele privilegia a autonomia do ente da federação, porque esse ente pode definir alíquota. Eu não sei o que é alíquota, eu não sei o que é ente, eu não sei o que é autonomia. Não é possível. Mas o constituinte, no poder derivado, quis cometer, para mim, esse sacrilégio. E passou a reforma tributária. E esse objetivo de sair de 7 para 2 deu certo. Está aí, está posto. E os dois são um. Os dois são um. Porque ele mesmo, a Constituição, diz que tudo o pau que bate no Chico bate igualzinho no Francisco. Ou seja, tudo que é IBS é CBS. Mas, embora os grandes admiradores da reforma, e eu, sinceramente, não sou um deles, reconheço o que foi feito, vou defender, vou estudar, vou defender, porque, como eu disse, lei se cumpre, vou estudar tudo que for possível, vou conhecer o que for possível, mas não sou admirador. Mas eu sou obrigado a reconhecer que, em tese, simplificou. Aí eu vou criar. Apesar da simplificação, litígios podem acontecer, principalmente no começo, porque toda novidade seja dúvida. As regras que minha mãe criou quando eu fui mudando de fase ensejaram dúvidas. O que eu posso? O que eu não posso? Você tem que chegar às 11, mas a festa começa às 11. Se a festa começa às 11, eu posso chegar a que horas? Não, às 11. Não, mas você não está entendendo. Às 11 eu vou estar lá. Então, eu precisei de flexibilização de interpretação dessa regra. Então, isso vai acontecer. E aí, doutor André, como que para um único tributo eu vou ter dois ramais, 2 estradas de ferro, 2 estradas de rodagem diferentes? Nós fomos, eu não sei se o doutor Luiz teve essa experiência, nós fomos de um colegiado. Eu entrego um texto para o senhor ler, uma norma para o senhor ler, e entrega para mim a mesma. A minha interpretação vai ser diferente da sua. E aí eu vou fazer o quê? Ah, não, Carlos, imagina. Imagina, Carlos. Eu vi isso demais. Ô, Carlão, para de arrumar confusão, cara. Vai ter o comitê de uniformização. O CARF tem 3 comitês de uniformização e mais o pleno. E é pau o dia inteiro.
Aí o pau é se aplica ou se não se aplica aquele entendimento, porque vai ter distinguish, por quê. Esse sistema, na minha modesta opinião, deve urgentemente ser revisto. Urgentemente. O Senado vai ter que ficar atento. Tem que ficar. Assim, eu tenho dificuldades. E tem outra, que é um passo atrás, doutor André. Quem vai lançar? Isso é. É o fiscal de Florianópolis, o auditor fiscal da cidade, é o auditor fiscal do estado de Santa Catarina. Quem disse que eles vão ter a mesma interpretação? E quem Não, não. fiscaliza a CBS, fiscaliza a CBS? Sim, exatamente. Ele vai fiscalizar um tributo federal, a Receita Federal vai abrir competência para um auditor que não é da carreira fiscalizar? O que eu vou fazer com as 27 administrações tributárias? Então, eu acho que o Senado precisa urgentemente, e olha, sinceramente, com toda sinceridade, se a gente tinha uma pressa muito grande, a gente, o pessoal que coordena essa questão, de aprovar num primeiro momento a Assembleia, a reforma, para ter um Congresso Nacional focado, por causa de questão política, eu não preciso dessa correria toda para o processo administrativo. E eu não toquei, doutor Luiz, na questão judicial. Porque quem vai ser competente? Sim. Não toquei, não toquei. E ainda, se você vê a exposição de motivos, o que vai para o Congresso Nacional, o Executivo diz: olha, isso aqui é do processo administrativo, ó, a questão do processo judicial vocês resolvem aí. Ah, para, meu. Entendeu? Então, não falo mais, porque eu só vou falar bobagem. Muito obrigado pela resposta, Luiz. Agora contigo aí a sexta pergunta. Estamos chegando aí nos finalmente. E ainda insistindo um pouco na reforma, né, a gente viu aí que ela se ateve sobre o consumo, né, na reforma tributária do consumo. Também não vejo diferença entre CBS e IBS, né? Aliás, se é contribuição, se é imposto, a hipótese de incidência é a mesma, a base de cálculo é a mesma, está realmente confuso. Mas ela ainda não se acho que até são alguns calcanhares de Aquiles aí do tributário, né, que pegar na renda no Brasil é difícil tributar a renda, né? Somos um país aí que majoritariamente tributa o consumo e também a folha de salários que também é intocável, né? Por causa do custeio do INSS, dentre outras questões. Eu sinto muito medo do Congresso em tocar na tributação sobre a renda e sobre a folha. Você enxerga aí algum horizonte próximo de reforma de renda ou de folha de pagamento, doutor Carlos? O Congresso, na aprovação da reforma, deu 180 dias, que com certeza já passaram, para que o governo encaminhasse uma proposta de reforma da renda. E eu acho a reforma da folha decorrente. Vou explicar de maneira muito simplista isso. Para o trabalhador que ganha 10 mil reais, ou 5 mil reais, ou 4 mil reais, não interessa a que título que ele recebeu 3 mil. Interessa que ele pagou 1.000 de imposto, ou pagou 2 mil de imposto se ganha 10 mil reais. Então, quando eu falo de tributação da renda, principalmente na pessoa física, no trabalhador, o binômio tributação sobre a folha versus tributação da renda tem que ser analisado em conjunto. Por quê? Porque a tributação da pessoa física diminui a renda disponível do trabalhador. E uma renda disponível do trabalhador diminuta atrapalha o motor da economia. Eu sempre falo para os meus alunos que a economia, como toda ciência, ela é complexa depois de um tempo, porque ela surge muito simples. O ciclo econômico é composto de 4 elementos: as empresas e as pessoas.
as empresas empregam as pessoas, pagam salário e as pessoas consomem os produtos das empresas. E aí a rodinha começa a girar. Você tem mais dois componentes só. O sistema financeiro, que dá liquidez para que isso gire, ou seja, financia, e o governo, que age subtraindo renda, dinheiro desse sistema, para manter o Estado. Tá certo? Então, o ciclo econômico ele gira a partir do consumo das famílias e da produção das empresas. Tá? Ora, se eu tributo demais a renda, o que acontece é que a renda disponível, o quanto que o cara consegue gastar, fica pouco. Então a rodinha anda devagar. Tá certo? Então, isso que eu acho importante é que as coisas sejam feitas a partir dessa visão sistêmica. Tá? Existem injustiças no Brasil, existe uma questão que é muito típico de um governo de esquerda, não estou emitindo juízo de valor, só estou constatando que existem uma quebra de isonomia muito grande, onde a pessoa muito rica proporcionalmente paga muito menos imposto do que uma pessoa assalariada, né? Então, existem essas questões para enfrentar, sim, só que existem outras questões que são importantes, que é você manter o sistema que funcione de uma forma que a tributação das pessoas jurídicas e a tributação da pessoa física seja neutra no sentido de permitir que a economia rode. Ainda mais, doutor Luiz, doutor André, num mundo globalizado. Se a coisa aqui ficar feia, as empresas com uma facilidade incrível. Tempos atrás, a gente tinha, ainda mais para vocês aí, mais perto, tinha uma quantidade de empresas mudando para o Paraguai e para o Uruguai por conta de segurança jurídica, legislação tributária favorável, legislação trabalhista favorável, e que continuavam vendendo no mercado brasileiro e, obviamente, isso é péssimo, porque é menos emprego, menos renda, menos consumo, e voltamos para o começo da minha conversa. Perfeito. É exatamente esse o ponto que às vezes não dá para dissociar, né, uma coisa da outra e tentaram sim separar para não tocar nos calcanhares de Aquiles, que de fato tem essa questão de atrair ou expulsar investimento externo, né? Isso é muito importante num país hoje subdesenvolvido, que depende muito de capital externo. E muito feliz sua colocação aí que não dá para separar a renda do trabalhador então a folha de salários e a tributação da renda estão diretamente ligadas. Bom, então tá comigo, né? Chegamos aí na sétima e última pergunta, doutor Carlos, para lhe liberar, né? Tiramos bastante do seu tempo aí, Imagina, valioso. prazer. Ah, bom, a gente conversou bastante no podcast sobre algumas jurisprudências, né? Seja em temas que envolvam repercussão geral e também os repetitivos. E comentamos alguns deles aí, em específico, sobre contribuição previdenciária, né? O público certamente vai perceber que a gente deu uma ênfase para elas, até em razão de ter esticado bastante no CARF na segunda sessão, como a gente disse no início, né? Para resolver esses problemas oscilantes aí, né? O bota e o tira, tira e bota casaco ali que a gente comentou. Um caminho, a gente também falou um pouquinho, seria transação, autorregularização, né? O ponto da pergunta é: temas como do terço constitucional, ou até mesmo dos 20 salários mínimos, né, o limite do teto dos 20 salários mínimos, e se, o contribuinte confiando por décadas em uma jurisprudência, aí tem um cavalo de pau delas, e aí vou tentar fazer uma transação ou uma autorregularização. Na tua opinião, esses temas que são tão específicos e tão voltados assim por uma jurisprudência que tinha um período grande favorável ao contribuinte,
essas transações e autorregularizações, elas devem cair assim numa forma ordinária ou deveria ter um molde, né? Ah, vão fazer para o ombro do André, para o ombro do Dr. Carlos, para o ombro do Dr. Luiz. Ou cair numa vala comum de ser genéricas. Qual é a sua opinião? Doutor André, bom, primeiro, excelente as suas considerações, o seu paralelismo é incrível, é um cavalo de pau, tá certo? O cara está indo São Paulo, Rio de Janeiro, puxa o freio de mão e vira Rio de Janeiro, São Paulo, em 50 metros. Isso gera, além do efeito danoso da falta de confiança dos contribuintes, dos cidadãos no judiciário, isso é que perde confiança. A instituição Poder Judiciário perde crédito. A gente fica. E num Estado democrático de direito é morte. Né? Então, isso é um ponto que se deve levar em consideração. O segundo ponto que se deve levar em consideração é, muito embora, no mais das vezes, o erário tenha saído vencedor dessas situações, eu entendo que o Estado devia conter um ânimo arrecadatório imediato decorrente dessas situações. Por quê? De novo, a questão econômica. Se você consegue criar um meio pelo qual o contribuinte consiga adimplir com esse crédito que ele não imaginava devedor, você vai ter uma chance maior de receber os valores decorrentes dessa situação. Agora, se você quiser ficar inaugurando execuções fiscais, realizando lançamentos sem nenhum tipo de sensibilidade e sair correndo atrás desses valores, você vai levar a uma inadimplência generalizada e, em última instância, numa quebra de empresas de contribuintes que são incapazes de solver essa obrigação que ele, de novo, não esperava ter. Quanto ao modelo ser individual ou mais coletivo, vamos chamar assim, ou seja, se eu bem entendo, você me questiona, são melhores criarem legislação ou editais de transação individual ou editais de transação por adesão? Com base nisso que eu lhe falei, eu imagino que o ideal seja você manter as duas possibilidades em aberto, doutor André. Alguns ombros são muito diferentes de outros. Existem pessoas que usam manequim 36, existem pessoas que usam manequim 56. Isso é um mundo de diferença. Existem pessoas que usam o manequim ideal 42, só que estão passando por problemas específicos de conjuntura econômica específica da atividade que desempenham. Então, a igualdade de Rui Barbosa é que tem que ser aplicada. Você tem que dar tratamento igual para pessoas em situações desiguais, exatamente na medida da desigualdade. Então, eu acho que você ter uma possibilidade de adesão simples, prática, objetiva, que seja fácil, principalmente para a pequena e média empresa, e talvez para o grande, ou para aquele numa situação especial, você ter planos de abertura de transação individual, aonde você possa fazer um trabalho mais específico e, fazendo aqui um louvor, a Fazenda Nacional, por meio da sua procuradoria, eu entendo que, eu falo isso com uma certa inveja, por ser oriundo das carreiras da Receita Federal, eu acho que a Procuradoria da Fazenda Nacional se encontra um passo à frente na preparação dos seus quadros para realizar transações. Eu acho que a Receita ainda tem dó de abrir mão do crédito tributário
o poder de império da Receita ainda faz com que, às vezes, a sensibilidade dos agentes, dos auditores fiscais, fiquem comprometidas, porque a categoria tem um apreço muito grande pelo crédito tributário, e é dever de ofício, né? Não que o procurador não tenha, mas a visão institucional está fazendo um pouco de diferença, na minha modesta opinião, pelo menos na minha experiência mais recente. É verdade. Só um complemento, doutor Carlos. Eu digo ali de tentar fazer também transações que sejam voltadas para o tema. Tema Isso, isso, 985. Pô, será que isso. esse tema, ou o dos 20 salários, que teve ali uma jurisprudência de quase 2 décadas, nenhuma contrária, será que esse contribuinte que confiou nesses precedentes, agora ele deveria fazer uma transação de 100 vezes ou 60 vezes, pagar toda a multa? Será que, por um caso que é tão latente como esse, deveria ter um tratamento de transação como qualquer transação fosse? Ou Não. deveria se criar temáticos, né? Transações e autorregularizações por temas que sejam muito mais relevantes, né? Justamente Uhum. pela confiança e previsibilidade, né? É, Me desculpe, eu não fui objetivo na resposta, mas a minha resposta foi formulada exatamente em cima das premissas que o senhor resolve, tá? Quando eu digo que ele tem que ter sensibilidade para entender o momento do contribuinte, é justamente isso. A tese dos 20 salários, assim, eu falo isso com conforto absoluto, porque nas duas questões eu tenho entendimento que o fisco que acabou prevalecendo, nas duas questões, mas era um entendimento acadêmico, né? E se mostrou aí adequado à decisão. Mas, de toda maneira, quem não tinha, e com motivos relevantes, porque tinha uma jurisprudência para acompanhar, eu pregava no deserto. Eu pregava no deserto. É igual o São Paulo vai fazer no dia que for fazer o jogo de volta. Ele vai ficar perdendo, 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 vai ganhar na última hora, entendeu? É isso que aconteceu. O contribuinte, ele estava ganhando, 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 ganhando. Mesmo as empresas, olha o que eu vou falar, doutor André, mesmo as empresas mais conservadoras que guardaram lá no ladinho direito do colchão, esse aqui eu vou guardar para os 20 salários mínimos, para a tese dos 20 salários mínimos, por exemplo, esse aqui eu vou guardar para isso, esse aqui eu vou guardar para o terço sobre as férias, mesmo esses, em algum momento, falou, cara, já tem demais ali, imagina, não vai perder de jeito nenhum, entendeu? é, é isso Qual aí. CFO, qual CFO que quando chama o seu escritório de apoio e vem um parecer jurídico dizendo da baixíssima possibilidade de perda de uma ação dessa em face da jurisprudência, não vai pegar aquele dinheiro e dar uma destinação diferente, investindo no seu processo produtivo, investindo no seu negócio. Então, eu concordo com o senhor. A Receita Fazenda, ou seja, o Ministério da Fazenda, tem que ter uma visão bastante generosa, eu vou usar uma palavra até bem forte, com esses contribuintes. Maravilha. Então, chegamos ao fim. Peço então que o nosso convidado faça aí suas considerações finais, aí depois eu passo para o Luiz também fazer a sua. Bom, eu começo pedindo desculpas por ter falado tanto, né? Passei bastante aí do horário determinado, mas a conversa foi fantástica. Me senti muito bem, mas, bom, obviamente deu para perceber isso, né? Fiquei muito feliz. Parabenizo o senhor, doutor André, mais uma vez, o doutor Luiz, e eu faço especificamente quanto aos temas que me foram apresentados, permitiu que eu mostrasse um pouco da visão que eu tenho das coisas, e essa demonstração é com toda a humildade do mundo, é meramente que decorre da minha idade, da minha experiência, para tentar ajudar as pessoas de alguma maneira, longe de qualquer visão de sabedoria, né? Muito mais numa questão colaborativa. E, doutor André,
conte comigo. O senhor vai ser prioridade número 2 para qualquer coisa que o senhor precise, que a OAB Santa Catarina precise, seja por meio da CASP, seja por meio da Comissão de Direito Tributário. Doutor Luiz, também um prazer, uma honra muito grande conhecê-lo. Muito obrigado. Eu me coloco à disposição de todos e agradeço a todos que ouvirem o podcast e ao senhor pela paciência e pela oportunidade. Nada, nós é que agradecemos o tempo. Quando o bate-papo ele é bom, ele vai se estendendo e eu acho que a gente só ganha, né? E também são 100 anos do CARF, né? Não é pouca coisa. Então, a gente está aí, eu acho que num podcast bastante comemorativo. Agradeço também, a gente vai voltar sim a conversar, já anotei aqui, ó, tem live ou podcast de pejotização, de prêmios, a gente ainda vai desdobrar as nossas convivências aí. Luiz, contigo agora, por favor, aí tuas considerações finais. Da minha parte, uma aula. Fico honrado aqui de ter participado como mais jovem, menos experiente aqui, sugado um pouco do que vocês dois têm para nos passar, né? Acho que vai ser um produto intangível aí que vai ficar disponível para minha geração, as mais jovens e até as mais seniores também pegarem um pouquinho aí dessa experiência tão legal que foi objeto aqui das nossas discussões. Espero conhecer em breve pessoalmente aí o Carlos, depois que o Galo passar das quartas de final da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas muito honrado, a discussão muito rica, acho que vai ser um produto aí que várias e várias gerações de juristas, contabilistas, profissionais que tangenciam a área tributária vão ter a oportunidade de ouvir. Parabéns, André, e muito obrigado, doutor Carlos, pela sua aula aí. Valeu, Luiz. Muito obrigado pela tua adesão, né? Eu acho que foi bem bacana. Fiquei também muito feliz e muito feliz mesmo com a presença do Dr. Carlos. Eu acho que, como o Luiz falou, vai ficar aí registrado. Temos aí já bastante gente acompanhando o podcast da nossa comissão. Eu acho que só vai engrandecer e que fique semeado aí, né? Para a gente também conseguir fazer outros. Vamos conversar sobre isso e espero que a gente se encontre também em breve, quem sabe em algum encontro aí pessoal. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado. Peço que o público aí que nos ouve fique atento às nossas redes sociais, OAB de Santa Catarina, Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina, a ESA, a nossa Comissão de Direito Tributário, nossas lives e podcasts. Até um próximo momento com um próximo ativo intangível tão bom quanto esse foi. Um grande abraço.